Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nesta Eucaristia celebramos por Artur José e Orlando Manuel Pereira da Mota, e em ação de graças a Nossa Senhora de Fátima e em ação de graças a São José. Neste 23º domingo do tempo comum, saudamo-vos a vós que aqui vos reunis para celebrarmos a Eucaristia, e saudamos todos aqueles que se juntam a nós através da emissão da RTP1, sobretudo aqueles que estáis impedidos de ir à igreja. E de um modo muito particular para aqueles que se encontram mais sós, desejamos que encontrem na nossa celebração um bocadinho de calor humano que tão necessário nos é. Este primeiro domingo do mês de setembro tem um certo sabor de recomeço. Recomeço da atividade pastoral, recomeço da vida escolar que se aproxima, e este ano um recomeço marcado por uma imensa dificuldade de planear, de ver à frente, que faz com que este seja um ano singular, diferente de todos aqueles que guardamos na memória e também por isso importante nas nossas vidas. Vêm muito a propósito os textos da liturgia deste domingo que nos desafiam a acreditar em nós próprios, a acreditar no outro, nos irmãos. Nós só investimos o nosso esforço, só investimos o que somos e o que fazemos naqueles em quem acreditamos. E Deus acredita na possibilidade da nossa humanidade, na possibilidade da nossa conversão e nunca deixa de acreditar. Por isso, confiadamente lhe pedimos perdão. Senhor, sentinela vigilante, que cuida e protege a vida humana, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, irmão atento, que corrige com amor, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos desligais dos laços da morte e nos ligais à vida com laços de amor, Senhor, tende piedade de nós. Deus misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: Filho do homem, coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que ele disser ao ímpio: ímpio, há-de morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho e ele não se converter, morrerá nos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras: amarás ao próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de duas ou três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja. E se também não der ouvidos à Igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da salvação. De certo, nenhum de nós gosta muito de ser corrigido ou repreendido, não é? E a humilhação que sentimos expõe o nosso orgulho, não é? Quando aprendemos a humildade de aceitar uma correção, seguramente demos um grande passo de maturidade, não é? Saber ouvir uma repreensão como um bem é coisa de vida madura, de vida adulta. Numa situação de perigo físico, se nos sentíssemos em perigo, aceitaríamos com muita gratidão que uma sentinela arriscasse a vida, enfrentasse o medo
para nos prevenir do perigo. E mais confiaríamos na sentinela se o fizesse por amizade, por compromisso de vida para conosco, e não por ser pago para isso, não é? Mas quando o perigo não é este perigo físico, é um perigo moral ou o perigo da salvação em risco, quando a sentinela nos previne deste perigo mortal de viver sem Deus, tudo fica um tanto mais difícil, não é? Somos tentados a pensar que cada um deve cuidar de si, não é? Será que não acreditamos que o pecado põe a vida em perigo, põe a vida em risco? Será menos assustadora a morte eterna? É bom pensarmos sobre isso. Talvez sejamos um pouco mais prontos em apontar os erros do outro, não é? Sobretudo se isso nos servir para nos justificarmos, comparando-nos e humilhando o outro. Mas esta correção não é feita no nome de Jesus. Ele está onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, onde 2 ou 3 se reúnem no seu amor, mas não está onde impera a agressividade e a humilhação. Jesus está quando eu chamo o irmão que errou, mesmo que não tenha sido contra mim, e o corrijo, porque me interesso pelo meu irmão, porque o amo, porque quero amá-lo. E o corrijo com aquela delicadeza de quem quer a salvação do outro, de quem acredita na vida do outro. Porque lhe devo esse imenso amor com que Deus me ama primeiro. E nada mais lhe devo senão este amor sem medida. Se o irmão não me escuta, recorro à comunhão de irmãos, porque juntos sabemos escutar melhor a vontade de Deus. 2 ou 3, ou a igreja, ouvimos melhor, reconhecemos melhor, discernimos melhor onde é que está a vontade de Deus. E se o irmão se põe de fora da comunhão, mesmo assim não deixo de acreditar na possibilidade da sua vida, porque Deus nunca deixa de acreditar em nós. Para fazer isto, para podermos corrigir, repreender, ser sentinelas, para desligar o irmão dos laços que matam e o ligar com os laços libertadores do amor que dá vida, devo primeiro, antes, aprender a aceitar a correção que Deus me envia. É difícil saber corrigir o outro, talvez seja mesmo impossível, se não aprendi essa alegria de aceitar ser corrigido, ser ajudado à vida, né? À vida cristã, evidentemente, e à vida. Por isso, este dever de amor, de chamar o irmão à razão, de o chamar ao caminho da vida, tem algumas condições que devo pôr primeiro e que são coisas boas para este recomeço de um ano pastoral ou escolar, ou, não é? Para este querer voltar à vida possível. Primeiro que tudo, aprender a escutar Deus. Não é? Ser sentinela implica esta atenção, estar desperto para os sinais de Deus. Depois, escolher e não desistir de escolher o amor como princípio de todas as relações. Mesmo por convicção, porque somos amados primeiro. E depois acreditar na vida, na minha vida, na vida de cada pessoa, como possibilidade de salvação. Quando me esforço por escutar, por ler os sinais de Deus,
quando ponho o amor como o princípio de todas as relações, quando quero mesmo que o outro viva, então tenho este dever de repreender, de corrigir, de ajudar com muita delicadeza aquele irmão que erra. No início de ano pastoral, estamos sempre a tentar avaliar, olhar para trás, ver o que correu bem e o que correu mal. É tempo de escutar, voltar ao princípio fundamental da vida cristã e acreditar. Acreditar no esforço de cada um de nós e neste bem de caminharmos juntos com o Senhor. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, em nome de todos os homens e mulheres do mundo, imploremos a Jesus, que está no meio de nós, que lhes conceda os bens de que precisam, dizendo com toda a confiança: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelas nossas dioceses e suas comunidades, pelos fiéis que nelas exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos profetas, sentinelas de Deus enviadas à Igreja, pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam o próximo como a si mesmos, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos voluntários que servem os idosos com amor, pelos que visitam os doentes e os ajudam, e pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que são ofendidos pelos irmãos, pelos que sentem a maldade e indiferença de alguém, e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que aí permanecem no amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, oremos.
Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Jesus Cristo, que prometestes estar no meio de nós quando 2 ou 3 se reúnem em vosso nome, ajudai-nos a escutar a vossa palavra e a abrir o coração aos apelos dos irmãos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vo-la oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque.
Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo, nosso Senhor, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos rezar com toda a confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A correção de que nos fala o Evangelho hoje diz respeito à vida como vida eterna, como vida com Deus, não é? A nossa salvação. Mas o aprender a corrigir também se treina nas coisas pequenas do dia a dia, não é? Nas que não têm tanto a ver com a salvação, ou podem não ter. E nós temos vivido um tempo de novas regras, não é? Estamos todos a aprender uma série de procedimentos novos. De vez em quando somos corrigidos, outras vezes temos o dever de corrigir os outros que não levam máscara ou que não desinfetaram as mãos. Por amor de Deus, façam-no com delicadeza, hein? E não como quem quer atirar qualquer coisa ao outro, como tantas vezes vemos. É uma boa, uma excelente escola da delicadeza na correção. Um bom domingo para todos, com a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.